é o meu livro favorito de sempre, assim. É o meu livro favorito, sabe? O mais favorito. Oi gente, aqui é a Franciele do Inexorável Nerd. Nesse vídeo eu vou falar sobre os livros que mudaram minha vida. Nesses últimos dias eu tenho tentado trazer um conteúdo diferente, falar um pouquinho mais sobre os livros que eu ainda não tinha falado no canal, porque né, eu já tinha um blog antes, depois eu comecei com o canal, tinha muitos livros que eu não, sei lá, eu não vou reler, então, né, eu tinha que dar um jeitinho de falar sobre eles. E nesse vídeo eu gostaria de falar sobre os livros que mudaram minha vida enquanto leitora, que me fizeram, né, conhecer novos gêneros, gostar de livros diferentes do que eu gostava quando eu comecei a ler, pois a leitura, né, a gente começa ali com os livros um pouco mais simples, um pouco mais bobinhos, depois você vai evoluindo, e é isso que é legal, você ver e acompanhar a sua transformação durante todo esse tempo, a mudança na sua biblioteca e tudo mais. Então eu vou começar com o primeiro livro, que é O Motivo, do Patrick Ness. Esse é um livro, né, meio jovem adulto, mais levado para distopia. Ele conta a história do jovem Todd, que acredita ser o habitante ali da última cidade existente do planeta, e a sociedade dele é composta apenas por homens, e a história se baseia no fato de que parte da população humana saiu da Terra e foi procurar um outro planeta para poder colonizar em busca de uma vida um pouco mais simples e religiosa. E eles encontraram um planeta, só que ele já estava habitado, mas durante a colonização acabou acontecendo ali uma guerra entre os seres humanos, né, e os seres habitantes, que são os Sparkles, eu não sei pronunciar direito, mas é isso aí, que viviam já nesse planeta. E a história que é contada para os mais jovens é que durante essa guerra os Sparkles liberaram um germe que contaminou e matou todas as mulheres e fez com que os pensamentos das pessoas fossem audíveis. Então, as pessoas pensam mais o tempo todo em voz alta, e não só o pensamento consciente, também o pensamento inconsciente. Você imagina tudo que passa na sua mente durante um dia, mesmo aquilo que você nem se dá conta direito, em voz alta o tempo todo. Já começa falando sobre isso, sobre o fato de não haver silêncio em momento algum dentro da cidade. E falam sobre o fato dele ser o último garoto. Existe uma espécie de ritual em os últimos meninos, né? Completam 13 anos, eles se tornam homens e vão passar por uma espécie de ritual que vai transformá-los em homens. O Todd, ele tá chegando nessa fase, ele acaba encontrando uma coisa que ele achava que não podia existir, que é o silêncio, né, num bosque. E quando ele volta pra casa, os tios dele, entre aspas, são os caras que criaram ele desde a morte da sua mãe, o Ben e Cillian, eles pegam e mandam o garoto embora da cidade. Daí ele pensa, poxa, essa é a última cidade no planeta, vocês estão me mandando embora da cidade. Por quê? Eu vou pra não ter nada lá fora. Só que quando ele sai da cidade, ele descobre que não é bem assim, né? Toda a história da vida dele, tudo que ele ouviu e acreditou até agora era praticamente mentira. E ele vai tendo que viajar, fugir disso aí, porque os caras da cidade não querem deixar ele sair. E o Ben e Cillian queriam proteger o garoto, porque ele tinha um coração muito bom e tudo mais. O bom nessa história é que a escrita do autor é muito diferente. Foi o primeiro livro do Patrick Ness que eu li e, assim, eu gostei muito. É uma trilogia, esse é o volume 1, tem o volume 2, que é a missão, e o volume 3, que é a guerra. Não se deixe enganar pela capa, eu sei, a edição brasileira é, assim, muito aquém do nível do livro, o conteúdo é incrível. A trilogia Mundo e Caos vai ser adaptada em breve para as telonas, então, né, fiquemos felizes. Agora eu vou contar a história de como que esse livro mudou. Quando eu comecei a ler, você tá naquela sua fase de ler qualquer coisa que aparece na sua frente, eu tava nessa. Dali eu fui pegando livros emprestados das amigas da escola, dos amigos, e pegava um livro ali, pegava aqueles livros que estavam em casa lá, né, esquecidos. E esse foi o primeiro livro de distopia que eu li, e ele abriu, assim, os meus olhos para gêneros diferentes. Então por isso que ele foi um livro muito importante pra mim. Um divisor de águas na minha vida, esse livro. O meu estilo de leitura, o meu gosto, ele mudou muito depois que eu li esse livro, porque eu conheci novas coisas. Daí eu procurei distopias, procurei fantasia, aí eu procurei ficção científica, e daí foi expandindo. Pra quem não leu, eu recomendo ler, tá? É um livro muito bom. O segundo livro, ele é um dos meus mais favoritos, que é O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. Ele é o primeiro dia da Crônica do Matador do Rei, e esse livro é incrível, né? Ele foi o primeiro contato, assim, com um gênero que se tornaria um dos meus favoritos. Apesar de, né, o motivo ter me expandido para outros gêneros, esse foi o que, assim, me chamou a atenção para fantasia de verdade. É um livro muito bem construído. Ele conta a história de Kvothe, que é um nome muito difícil de falar, e sua luta para se tornar um arcanista, e o único meio dele conseguir isso
passando pela universidade, daí ele vai mostrando todos os perigos que ele enfrenta, né? Não é só uma jornadinha, é coisa, né, bem pesada. O livro ele tem um quê poético. Esse Groff, ele toca alaúde. O menino, ele é muito inteligente assim pra idade dele. Daí a gente vai vendo o desenvolvimento dele quando ele consegue finalmente chegar na universidade. É muito bom, gente. Essa história é maravilhosa. Tem um vídeo aqui no canal, é um pouco antigo, e fala sobre a Crônica do Matador do Rei como um todo. Se você quiser assistir, sim, né, vai lá. Mas assim, é um livro que mudou praticamente tudo. Depois desse livro eu comecei a amar fantasia de um jeito. Inclusive, o segundo livro, O Segundo Dia da Crônica do Matador do Rei, O Temor do Sábio, é o meu livro favorito de todos. O terceiro livro é Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, que é um livro clássico de distopia. Em um futuro distópico, a função dos bombeiros é queimar qualquer livro ou biblioteca que eles encontrem. A sociedade está diferente. As suas paredes são telões interativos que ficam ligados o tempo todo, e quando eles não estão em frente a esses telões, eles estão com um radioconcho que permanece em seus ouvidos um constante burburinho. Elas não pensam mais, mas a sociedade é feliz, superficial, mas feliz. Eu não tô com o livro aqui, mas eu vou colocar a imagem. Esse livro mudou minha vida enquanto leitora, a partir do princípio de que a partir dele eu comecei a ter um apego maior aos clássicos, né? Tentar ler livros que estavam um pouco fora da minha zona de conforto, mas que com certeza um novo mundo que eu tô descobrindo, que é o mundo dos clássicos. Ele tem muito disso, de botar você pra pensar um pouco o quanto um livro muda uma pessoa, o quanto ele abre os seus olhos, o quanto ele pode te fazer sentir. E eu achei isso, assim, inacreditável. Eu já tinha tentado ler esse livro há uns anos atrás, não vi, assim, sabe, o grande quê, porque eu fiquei com uma expectativa muito alta. Mas aí depois eu parei e falei assim, não, eu vou tentar mais uma vez. Foi incrível a experiência, a leitura foi muito boa, muito rápida também, num dia eu li o livro. Mas é um livro que realmente faz você refletir em como as pessoas podem ser alienadas pela tecnologia. Não falando mal da tecnologia, eu sou uma entusiasta, mas assim, existe limite pra tudo, né? E eu sei que tem gente que adora botar tipo a culpa na tecnologia, culpa no Pokémon GO, mas eu acho mais que a culpa das pessoas, o quanto essas pessoas se tornaram dependentes, né? Praticamente uma lavagem cerebral. As pessoas não conversavam, elas ficavam em frente a telões. Tem um momento no livro que eu achei muito engraçado e também triste, foi quando ele desligou os telões. A esposa dele estava com 2 amigas em casa e ele desligou os telões. Falou, vamos conversar. As pessoas ficavam repetindo aquela mesma coisa 300 vezes, elas não tinham um pensamento profundo, extenso, elas não conseguiam conversar, elas não conseguiam levar uma conversa, entendeu? Isso, nossa, cara. Ele conta a história de um dos bombeiros, que ele acaba conhecendo uma garotinha, eles se tornam amigos e a partir dessa menina ele começa a pensar todo o seu mundo, ele começa a ver de um ponto de vista diferente. E isso é realmente muito incrível. O livro é muito bom, eu recomendo muitíssimo. Foi o terceiro livro da minha lista, eles estão por ordem cronológica, obviamente, porque demonstra um pouco também da minha trajetória enquanto leitora. Não são os únicos que fizeram muita coisa por mim, mas que marcaram fases da minha vida, mudanças, novos horizontes, eu diria. Então é isso, gente. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar em gostei ali embaixo. E até a próxima.